Olá, tudo bem? Que alegria receber você mais uma vez aqui no Maricast. Nós estamos numa campanha especial de 10 dias de oração, essa campanha anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o território da Divisão Sul-Americana. E nós aqui da comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal estamos realizando um programa especial com o tema Rumo ao Lar. Esse material baseado na palavra profética e na Bíblia Sagrada. Todos os dias estamos recebendo um casal, dois amigos especiais aqui da nossa igreja para participar com a gente aqui, debatendo a temática do dia. E hoje, de forma especial, nós estamos recebendo um casal muito abençoado aqui da nossa igreja, Dr. Vanderlei, Vanderli. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Oi, pastor, nós estamos muito bem, graças a Deus. E poder participar aqui dessa comunidade que nós já integramos há 15 anos, Espaço Novo Tempo Marizal, com esses temas tão relevantes, tão impactantes, pessoalmente, do ponto de vista familiar e também da comunidade. É uma alegria muito grande. Benção. Vanderli, tudo bem? Tudo bem. É muito bom, como meu esposo falou, de estarmos aqui nesse momento especial da nossa igreja, de estarmos compartilhando a palavra de Deus através do que Ele tem orientado na sua palavra. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Muito bem. Uma alegria receber vocês e hoje nós temos um tema especial, vencendo no juízo investigativo. A gente sempre começa pedindo a direção do Espírito Santo para ele conduzir o nosso debate aqui e para que isso possa principalmente representar uma bênção espiritual para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Dr. Vanderlei, você pode orar para a gente, pedindo que o Espírito de Deus nos conduza nesse momento? Claro, amigo, vamos orar. Querido Deus, estamos em um momento tão solene da história de cada um de nós, à luz do céu, do teu trono e do juízo. E pedimos nesse tema que é tão profundo e impactante, que teu Espírito nos dê sabedoria, discernimento e inspiração. Nos entregamos em teus braços em súplica de perdão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora ler Isaías 43, 25. É um texto muito importante, é o texto basilar, é o texto base do nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a Vanderli poder fazer a leitura para a gente introduzir então o tema de hoje. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Muito bem. Esse aqui é um texto interessante porque assim, a gente sabe que o pecado ele é uma mancha na história do universo, né? E Deus teve que lidar com essa mancha. E, no entanto, a promessa que a gente tem é que a resolução para esse problema, para essa mancha, é total, vai apagar as nossas transgressões e os nossos pecados. Mas isso tem um processo, né? Eu me lembro que quando eu era estudante universitário, minha mãe me deu um tênis branco, Vanderli, e por alguma circunstância apareceu uma mancha amarela bem no dorso do meu tênis. E como eu pelejava para usar os produtos que o pessoal me indicava para tirar aquela mancha. E parecia que quando eu molhava, ela sumia. Mas de quando o tênis secava, a mancha voltava. Né? Eu ficava pensando, meu pai do céu, o pior é que eu fiquei com aquele tênis até o final e aquela mancha nunca sumiu. Mas só que a mancha do pecado vai ser apagada. Essa é a promessa que a gente tem nesse texto aqui. Isso é espetacular, essa promessa, né, doutor Vanderlei? Pastor, é interessante que a promessa Deus chama para si mesmo, né? Ela repete duas vezes, eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões. Na realidade, dentro desse contexto da grande mancha do pecado, Deus ele teve que submeter-se ao império da sua justiça, e para pagar essa mancha, ele teve que pagar o preço infinito da morte dele mesmo, da morte de Cristo Jesus. Então esta é uma garantia tremenda, é uma garantia registrada à luz do universo e da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, e esse é um texto profético, porque ele foi escrito 700 anos antes que acontecesse esse evento lá no Gólgota. Então aí está o registro divino e da garantia que nós temos, de que olhando para a cruz e se permitindo que aquele sacrifício seja plenamente eficaz na sua vida, Deus garante que Ele vai apagar nossos pecados, não somente do universo, da terra, mas os meus e os teus, e nos inundar de esperança. Amém, maravilha. Vanderli, assim, as pessoas parecem que têm um pouco de receio, assim, dessa questão do juízo, né? Quando se fala do juízo. A Igreja Adventista é uma voz, assim,
uma das poucas vozes que aparece trazendo essa mensagem do juízo. E aqui no nosso material que a gente estudou, fala que a gente não precisa temer o juízo. Exatamente. Porque a promessa é uma promessa especial que a gente acabou de ler, né? Com certeza, não precisamos temer o juízo, né? Porque nós temos um advogado. E esse nosso advogado, ele é eficiente. Ele está do nosso lado todos os dias. Ele conhece a nossa causa por completo. Ele conhece todo o nosso íntimo, do nosso ser, do nosso coração. E ele está disposto a todo momento a nos auxiliar, a nos ajudar. Mas nesse processo que o senhor falou, depende também de uma entrega, né? De uma decisão. Você precisa peticionar esse advogado, né? A gente peticiona a um juiz, mas o advogado vai lá, pega a tua causa e vai lutar em prol de você. Então, o que é que depende da gente? Depende que a gente confesse os nossos pecados, né? Ele quer que a gente participe. E quando a gente participa, é dizendo: Senhor, eu senti eu não sou nada. Eu preciso que o Senhor me ajude, me auxilie. A minha vida está totalmente indo no pecado, mas sem ti eu não sou nada. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. Luta por mim, Senhor. É isso. Não é isso? Isso mesmo. Assim, ó, eu tô falando com duas pessoas que são da área do direito, né? Eu conheço pouco a área do direito, mas me sinto à vontade de perguntar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa não tem condição de pagar um advogado, porque você evocou um texto muito importante, né? Quando uma pessoa não tem direito ou não tem condições de pagar um advogado, ele ainda assim ele pode fazer uso de um. Sim. É isso mesmo, né, doutor Vanderlei? Existe um princípio na Constituição Federal que fala o princípio da ampla defesa. E no princípio da ampla defesa, aqueles que não têm condições de pagar advogado, o Estado tem obrigação de prover. É uma obrigação. É através da assistência judiciária gratuita. E quando se fala de gratuidade no juízo divino, é graça pura. Plena. Minha esposa falou aí desse advogado que é Jesus. Eu me lembro de um texto aqui de 1 João, no capítulo 2, verso 1 e 2, que literalmente diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que ninguém peque. Mas se todavia alguém pecar, que Deus conhece as nossas fraquezas. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos pecados do Vanderlei, da Vanderli, do pastor Gladys, mas não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Que coisa tremenda, pastor. É fantástico. Então é isso mesmo. Eu imaginei que assim, a pessoa que não tem condição, ela pode ter esse advogado, e isso o céu nos oferece, né? Esse recurso maravilhoso que você falou, Vanderli. Outro ponto que aparece interessante aqui é que, assim, dentro dessa questão de a gente estar perante o juiz, diz assim: Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus lhe deu poder no céu e na terra, e solicita a seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Então, assim, o diabo, ele tem a sua tese acusatória, né? E a gente sabe que uma das habilidades que o advogado precisa ter, aquele que está fazendo a intercessão precisa ter, ele precisa apresentar uma argumentação sólida, bem construída, com uma introdução, com o seu embasamento, com as suas conclusões. Mas a cruz, ele é esse argumento soberano apresentado, né? Que ele provê a solução para esse grande drama que é a história do pecado no mundo que a gente vive, né? Pensando agora um pouco no Calvário, na cruz, na totalidade que se apresenta como a grande solução para o problema do pecado. Vocês querem comentar alguma coisa, né, a respeito dessa questão da soberania da cruz como grande resposta para o drama do pecado, para a história do pecado? Me permita uma participação. Existe uma premissa que no direito se tornou uma premissa popular, mas se tornou algo precioso para o próprio direito, que diz assim: contra fatos não há argumentos. E o senhor citou aí o fato da cruz. O fato da cruz dá a plena legitimidade, eu uso essa expressão, uma expressão técnica do direito, dá eficácia para que o próprio Deus, como juiz plenamente justo, ele possa justificar o pecador arrependido. Então não há acusação.
É interessante porque lá em Romanos, lá no capítulo 8, verso 1, lá literalmente Paulo diz: desde agora já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está invocando a cruz. Então o fato da cruz deposita, ou seja, imputa, outra expressão jurídica, né? Justiça imputada, imputa em nós uma transferência dos méritos de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Então nós obtivemos pela fé uma justiça que não é nossa, não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo, fundamentado no fato da cruz, porque ele ali pagou o preço e cancelou nossa dívida. É isso mesmo. Tem um texto aqui de Zacarias, Vanderly, que quando ele fala ali do sacerdote, né, ele diz assim: vou tirar de você a sua roupa suja e vou colocar você uma roupa limpa, né? Então assim, e a gente sabe que a nossa própria justiça, ela é trapo de imundícia. É fantástico a gente saber que Deus ele coloca uma roupa em nós que a gente não tem nenhum fio, né, segundo a palavra profética diz, de merecimento do ser humano, né? Isso. Tudo pela graça de Deus. Exatamente, porque ele é perfeito, né? Jesus Cristo, ele conseguiu a nota 10 em tudo, né? É verdade. Obedeceu a lei de Deus em tudo, não pecou, não transgrediu nada. E nós, sem ele, nós estávamos totalmente perdidos, né? Mas com ele nós temos como é que diz? Uma saída, uma solução. Ele é a nossa solução, ele é tudo na nossa vida, Jesus. E se não o buscarmos, nós estaremos perdidos, e perdidos eternamente. E com Jesus, não. Com Jesus, ele mostra o caminho, né? Ele veio, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, né? Então ele veio, ele morreu por nós. E agora ele está perante o juízo, né? Nessa fase do juízo investigativo, dizendo que vindicando o caráter dele na nossa vida. E ele diz assim: olha, meu filho, por mais que teus pecados sejam mais vermelhos, como a escarlata, mas se tu confessar, se tu me buscar com fé diariamente, eu vou lançar nas profundezas do mar, não vou mais me lembrar deles, e eu vou estar remindo os teus pecados. Mas eu preciso que você abra o seu coração, para que eu possa entrar na sua vida, morar e fazer uma transformação. E essa busca, ela é diária, né? E esse sacrifício de Cristo é para nós nos lembrarmos de que ele já fez tudo por nós, né? Agora ele quer que a gente faça a nossa parte, que é o aceitar, nos arrepender dos nossos pecados e ficar com ele todos os dias, e assim caminharmos rumo ao céu. É isso mesmo. Outro ponto interessante que aparece aqui do nosso estudo, do nosso material, é porque assim, tendo em vista o tempo que a gente está vivendo, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos sublimes. Ao a gente estudar os elementos proféticos da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente sabe que desde 1844 Cristo está ministrando por nós junto ao Pai, fazendo a aplicação dos méritos salvíficos do seu sangue precioso por nós. Só que a gente sabe que esse trabalho vai chegar a um ponto que ele vai ser encerrado, e ele vai passar, ele vai sair do santuário. Então assim, isso a gente acredita que está muito próximo de acontecer. O tempo de graça vai se encerrar. Só que nós temos elementos que se apresentam diante de nós, mostrando que esse tempo que a gente vive é exatamente isso, são tempos solenes. A orientação da palavra profética, no material que a gente tem aqui, diz como que deve ser a nossa postura diante desse tempo. Vocês querem comentar alguma coisa? Como é que deve ser o olhar daqueles que estão vivendo nesse tempo sublime que eu estou mencionando aqui? Examinar a nossa vida, né? O nosso coração. O que é que nós temos acalentado diariamente? O que é que tem nos desviado do foco, né? Será que a gente está focado mais no trabalho, na vida acadêmica? Será que a gente está mais focado? Isso não é ruim, né? Mas se for em excessos, se não permitir com que eu busque o Senhor, se não permitir que eu faça o que Ele me diz: buscai primeiro o meu reino, e toda a minha justiça vos será acrescentada. Então, assim, a gente tem que examinar como é que está a nossa vida, para que perante o juízo, diante do juízo, eu possa estar sendo justificado por Cristo, né? E vivendo, o buscando, para que eu possa me transformar, porque sozinho eu não consigo. Com Ele eu consigo. Mas eu preciso me examinar os meus atos e me arrepender daquilo que eu estou fazendo de errado.
Tá certo. Doutor Vanderlei, quer comentar um pouquinho a respeito da nossa postura diante do juízo? Eu gostaria. Primeiramente, o palco da nossa consciência, da nossa mente, é o território da guerra entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. E isso nos leva às decisões, escolhas, atitudes diárias. E todo o processo de mudança começa exatamente nesse contexto. Então, se a nossa consciência está diante do crivo do juízo divino, e olha que essa primeira fase do juízo, nós estamos diante de um tribunal que emana perdão, mas convocatório, ultimato, notificação, intimação. Então a postura é uma postura de autoexame, de autorreflexão, primeiro diante do preço que foi pago, a cruz, esse argumento poderoso de Deus. Olha o que diz o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Ao contemplar a cruz, isso necessariamente impacta a nossa consciência e nos mostra o preço que Deus pagou para que eu fosse resgatado, libertado e salvo. Isso me leva a uma postura agora, diante desse contexto, em termos de dignidade. Como viver com dignidade e responsabilidade à luz do preço que foi pago, para que a minha vida seja também um impacto redentivo para aqueles que estão ao meu redor. Eu gostaria de citar um texto aqui, que é um texto profético do apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 3, ele falando sobre a vinda do Senhor. Nós estamos falando sobre um juízo que ele antecede a segunda vinda de Cristo, portanto é um juízo pré-advento. E o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 11, ele fala como nós devemos viver, verso 11 a 13. Ele diz, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. A gente percebe claramente, à luz das Escrituras, que no juízo existe um processo de responsabilização. Só que o ponto central do juízo é que Deus, ele atrai para si o processo de responsabilização, que leva até a cruz. Só que esse processo de responsabilização que conduz até a pessoa de Deus é para aqueles que exercitam, como disse a minha esposa Vanderlei, exercitam nele fé, entrega, rendição, por amor, porque ele nos amou primeiro. É o despertamento desse amor nas entranhas da minha consciência. Aí me leva agora poxa, eu preciso viver como filho, invocando esse poder na minha vida, essa transformação para que os meus atos sejam agora atos de bondade, de piedade, de compaixão e misericórdia. É isso mesmo. Eu preciso partir agora para a reta final aqui da nossa conversa, que está muito boa, e mencionar um aspecto, Vanderlei, além de a gente olhar para a gente mesmo, não ficar, nosso foco precisa ser na construção do nosso caráter, e esse é um assunto que eu me empolgo demais, é a construção do caráter. E aqui ele fala que além disso, a gente olhar para a gente mesmo, algumas coisas periféricas não deveriam estar no centro. Se são periféricas, elas precisam se manter nessa posição. Vestuário, frivolidade, frivolidade de divertimento, desejo de supremacia, hipocrisia, essas coisas deveriam ser deixadas de lado por causa da solenidade do tempo que a gente está vivendo. Isso é uma coisa muito séria, né, Vanderlei? Muito sério, porque quando a gente fica preso nessas coisas, a gente perde o nosso foco, como eu disse. Nosso foco é o céu. A gente quer ir para o céu, toda a nossa família, toda a nossa comunidade. E quando a gente fica preso só nesses problemas periféricos, briga dentro da igreja, discussões por isso, por aquilo, e isso só traz destruição de famílias, a crítica, né? Se a gente buscar o centro que é Cristo, Ele que vai fazer todas as coisas, Ele que vai modificar, Ele que vai arrumar onde precisa arrumar, né? A gente precisa nos colocar sempre à disposição de Deus para que Ele possa ministrar a reforma na nossa vida. Se a gente não buscar isso, a gente está perdido, porque a gente vai ficar só falando da vida do outro, apontando o erro do outro, e quando a gente esquece da gente, né? Esquece da nossa comunhão diária,
da oração, né? De buscar a nossa família, o culto familiar. Isso é que vai nos fortalecer, né? Para buscarmos o Senhor diariamente, nos fortalecer, para que possamos, né, estar ali redimidos na presença de Deus. Na presença de Deus, exatamente. Então, é não perder o foco Isso com essas mesmo. coisas que só atrapalham nossas vidas. Eu preciso agora encerrar fazendo uma pergunta para vocês. A gente precisa aplicar esse conhecimento agora para nós e para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Como é que vocês poderiam aplicar todo esse conhecimento da sublimidade do sacrifício de Cristo, do tempo que a gente está vivendo? Vocês querem compartilhar com a gente uma experiência, tendo visto esse entendimento, algo prático que vocês gostariam de compartilhar com a gente aqui, com os nossos amigos? Eu gostaria de compartilhar um momento que ficou registrado nos anais aqui da história do céu, primeiramente em relação ao nosso batismo. Eu fui batizado juntamente com a minha esposa, eu pela segunda vez, e a minha esposa, ela veio com um apelo divino, que através da minha vida e da convocação que Deus fez, eu fiz o apelo para ela para sermos batizados juntos. E nós somos batizados juntos. Isso vai fazer, esse ano de 2024 vai fazer 25 anos, dia 13 de novembro. Só que ali nós tomamos uma decisão, pastor. E a decisão foi viver para Cristo, viver testemunhando dele, viver através da nossa vida de dedicação, em ações de beneficência, em ações sociais, em estudos da Bíblia, em pequenos grupos, em classes bíblicas, tornando a nossa casa a casa de Deus, para chamar os vizinhos. Aqui eu cito, por exemplo, um exemplo que aconteceu ali no condomínio onde nós moramos e agora retornamos, quando nós abrimos a casa para que ali fosse uma casa da cura e da restauração. Ali nós tivemos como resultados 3 famílias que conheceram o poder de Deus e hoje são adventistas, missionários. E nós voltamos para esse condomínio agora e já começamos a abrir as portas da nossa casa para receber os vizinhos. Já temos alguns vizinhos interessados, já estamos visitando esses vizinhos. Isso realmente tem sido o norte da nossa vida, viver para testemunhar do amor de Deus. Maravilha, que bênção. Eu quero agradecer, doutor Vanderlei, você e você também, Vanderlei, por estarem com a gente aqui. Que debate, eu tenho certeza, e se a gente ficasse 1 hora falando sobre aqui o processo do juízo investigativo, que é o nosso tema de hoje, vencendo no juízo investigativo, a gente conseguiria cumprir todo esse horário de 1 hora. Mas o nosso tempo aqui é curto. Muito obrigado, doutor Vanderlei, pela sua participação. Vanderlei, muito obrigado a você também, tá bom? Valeu. Amigos, nós queremos dizer para vocês que vem vindo aí o nosso 4º tema, vencendo no sofrimento. Vai ser maravilhoso a gente continuar nessa nossa caminhada rumo ao lar com esse material maravilhoso baseado na palavra profética e também na palavra de Deus. Deus te abençoe e eu espero você. Até lá!